Copa Libertadores da América, a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul. Quem entende um pouquinho de futebol já ouviu falar sobre ela e muitos clubes sonham com ela. Mais precisamente esse ano, o Palmeiras e o Santos. Ué, é Copa do Brasil ou Libertadores? É Libertadores. Parece ser Copa do Brasil porque só tem times brasileiros na final, mas esse ano a coisa mudou. Tudo mudou praticamente. E a Libertadores também. Dois dos clubes mais fortes do Brasil estão nessa disputa para ver quem vai ser o campeão. De um lado, o Palmeiras com uma Libertadores e do outro lado o Santos com 3 Libertadores, sonhando vencê-la pela 4ª vez e se tornar tetracampeão. Se conseguir, será o clube brasileiro com o maior número de Libertadores, passando à frente do São Paulo e Grêmio, que também são tricampeões. Vale lembrar que o Palmeiras conseguiu seu título inédito da Libertadores no ano de 1999. Já o Santos conseguiu seu primeiro título de Libertadores no ano de 1962. E logo no ano seguinte, em 1963, conseguiu seu segundo título. Depois, precisou esperar 48 anos para levantar mais uma Libertadores no ano de 2011. Santos e Palmeiras se enfrentam nesse sábado, às 17 horas no Maracanã, no que promete ser o capítulo mais grandioso da história dessa rivalidade centenária. Vou te contar agora um pouco da trajetória desses times até chegarem à final. Tudo o que rolou para que eles chegassem a essa final de Libertadores. O primeiro jogo do Palmeiras foi contra o Tigre da Argentina. O placar foi de 2-0 para o Palmeiras. Os gols foram de Luiz Adriano e William. Já na fase de grupos do Santos, o primeiro jogo do Santos foi contra o Defensa e Justiça. 2-1 para o Santos, gols de Jobson, Caio Jorge e Rodrigues do Defensa e Justiça. Pelo segundo jogo da fase de grupos foi Palmeiras e Guarani do Paraguai. O Palmeiras venceu de 3-1 o Guarani. Os gols foram de Luiz Adriano, que fez os 3, e do Guarani foi o jogador Bobadilla. Já pelo segundo jogo do Santos, pela Libertadores na fase de grupos, Santos conseguiu vencer o Delfim por 1-0, gol ali de Lucas Veríssimo. No terceiro jogo da fase de grupos ali do Palmeiras, foi 2-1 para cima do Bolívar, gols de William e Gabriel Menino, e pelo lado do Bolívar foi o Riquelme. Já agora o terceiro jogo do Santos na fase de grupos foi contra o Olímpia. Foi um jogo que o placar ficou aí sem graça, 0-0 empate. Agora o quarto jogo aí da fase de grupos do Palmeiras foi contra o Guarani do Paraguai. Aí o Palmeiras também empatou de 0-0, só conseguiu somar um ponto. E o quarto jogo do Santos aí pela fase de grupos foi contra o Delfim, mais uma vez. Foi 2-1 para o Santos, gol de Marinho e Jean Mota. E para o Delfim, quem fez o gol foi o Rojas. Agora, pelo quinto jogo aí da fase de grupos, o Palmeiras venceu bonito de 5-0 o Bolívar. Gol de William, Wesley, Vina, Rafael Veiga e Rony. Uma bela vitória aí do Palmeiras. Pelo quinto jogo aí do Santos, foi contra o Olímpia. O Santos venceu de 3-2 o Olímpia. Gols de Carlos Sanches, Marinho, Caio Jorge, e pro Olímpia foi o Recalde. E o último jogo aí da fase de grupos pro Palmeiras agora foi 5-0 contra o Tigre da Argentina. Jogaço aí também pro Palmeiras. Gols de Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Gabriel Veron e Rony. A colocação que o Palmeiras ficou aí foi em primeiro no seu grupo, o grupo B. Conseguiu aí fantásticos 16 pontos. Em 6 jogos, venceu 5 partidas e só empatou uma. Excelente campanha aí do Palmeiras. Agora falando do Santos, o último jogo da fase de grupos do Santos foi 2-1 contra o Defensa e Justiça. Os gols foram de Lucas Braga e Marcos Leonardo pro Santos. E pelo Defensa e Justiça, quem fez o gol foi o Romero. O Santos, assim como o Palmeiras, terminou em primeiro no grupo, somando aí 16 pontos. Em 6 jogos venceu 5 também e empatou apenas uma vez. Excelente campanha aí na fase de grupos desses dois times, tanto o Santos como o Palmeiras. Vamos agora falar de oitavas de final, o que rolou nas oitavas de final para esses dois clubes.
Libertadores. As oitavas de final do Palmeiras foi contra o Delfim, que era do grupo do Santos. 3-1 pra cima do Delfim aí no primeiro jogo. Gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. E o Palmeiras fez mais um, só que foi gol contra. Ramires fez um gol contra pro Delfim. O segundo jogo aí, o Palmeiras venceu fácil pra cima do Delfim. Foi 5-0, foi um chocolate. Gols de Patrick de Paula, Gabriel Veron, que fez 2, William e Danilo no finalzinho. Assim o Palmeiras conseguiu ir aí para as quartas de finais. Já o Santos, nas suas oitavas de final, pegou aí a LDU, venceu aí o primeiro jogo por 2-1, os gols foram de Soteldo e Marinho, e para a LDU foi o Julio. No segundo jogo, a LDU conseguiu vencer o Santos, mas não foi o suficiente para estar se classificando para as quartas de final, venceu aí apenas de 1-0, o gol foi de Zunino. Mesmo assim, a LDU não conseguiu ir para as quartas de final, já o Santos conseguiu, se classificou para as quartas de final. Nas quartas de finais, o Palmeiras pegou o Libertad do Paraguai. Foi 1-1 esse jogo aí, o Palmeiras estava fora de casa. Gols de Gustavo Gomes pro Palmeiras e Acosta pro Libertad. Já no segundo jogo a coisa mudou bastante aí pro lado do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu vencer de 3-0 o Libertad aí. Gols de Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino. O Palmeiras aí conseguiu se classificar para a semifinal da Libertadores. Já nas quartas de final pro Santos foi 1-1 o primeiro jogo aí contra o Grêmio, adversário fortíssimo aí na Libertadores. Os gols aí foram de Caio Jorge pro Santos e Diego Souza pro Grêmio. Mas aí, meu amigo, no segundo jogo a coisa mudou, mas mudou muito. O Santos meteu no Grêmio 4-1. Gols ali foram de Caio Jorge, que fez 2 gols, Marinho e Laércio. Pro Grêmio, o gol foi de Tassiano. Uma bela vitória aí do Santos pra cima do Grêmio, que conseguiu a sua vaga ali pra semifinal da Libertadores. Na semifinal, agora falando do Palmeiras, o Palmeiras pegou o River Plate. O primeiro jogo foi fora de casa. O Palmeiras conseguiu aí uma belíssima vitória pra cima do River, que foi uma vitória de 3-0. Gols de Rony, Luiz Adriano e Vina. Um excelente placar aí pro Palmeiras. Mas aí no segundo jogo, mano, a coisa complicou um pouco por Palmeiras, porque o River Plate estava jogando muito, teve vários gols anulados. Palmeiras chegou a tomar o terceiro gol, mas foi invalidado. E aí o River não conseguiu fazer o terceiro gol ali, ficou apenas 2-0 pro River Plate. O Palmeiras tinha ganhado de 3-0, então tinha toda a vantagem aí, conseguiu se classificar. Os gols foram de Rojas e Borré pro River Plate. Palmeiras, com esse resultado, conseguiu se classificar aí pra final da tão esperada Libertadores. Essa daí foi toda a campanha deles, do Palmeiras, na Libertadores. Algumas pessoas falaram que os adversários do Palmeiras foram muito inferiores, mas o técnico português Abel Ferreira discordou na entrevista, dizendo: "Não concordo com isso de que nossos adversários foram mais fracos. Se eles chegaram é porque tem qualidade. Eu detesto quando diminuem os adversários. Temos que respeitar 100% todos." Vamos agora ver o que rolou na semifinal do Santos, que também foi uma semifinal muito boa aí. O Santos conseguiu se classificar, obviamente. O primeiro jogo aí foi 0-0 Santos e Boca Juniors. Jogo aí que não teve gols, mas que no segundo jogo já teve bastante gols aí, até demais, porque foi 3-0 pro Santos em cima do Boca Juniors. Santos fez um excelente jogo e conseguiu levar a vitória. Os gols foram de Diego Cristiano, Soteldo e Lucas Braga. Com isso aí, o Santos conseguiu se classificar para a final da Libertadores para encarar o Palmeiras.